A guerra não é um acidente, não é uma resposta inevitável. A guerra moderna, essa guerra de massa, industrial, ela é um produto. E a fábrica desse produto é o Estado. Olha só para essa cronologia. 28 de fevereiro de 2026. Em menos de 24 horas, o mundo vira de cabeça para baixo. Isso aqui não é um desastre natural, entende? Cada um desses eventos foi uma decisão. Decisões tomadas por um grupinho de pessoas que tem o poder de mover exércitos, de lançar mísseis, de matar o líder de outra nação. Decisões do Estado. A escalada é brutal, é imediata e arrasta milhões de inocentes para um inferno que eles não criaram. E o resultado imediato? Bom, ele reverbera pelo planeta inteiro. O bloqueio do Estreito de Hormuz, que é uma arma política na mão de um Estado, causa a maior crise de energia da história recente. O preço do petróleo vai para a lua. E isso não afeta só governos, não. Afeta o preço da comida na mesa das pessoas, o custo do transporte diário. A guerra que é decidida por pouquíssimos é paga por todos nós. Tá, mas para entender por que isso acontece, a gente precisa ir além dos fatos do dia e olhar para a natureza do Estado. Tem uma lógica bem sombria por trás disso. Uma lógica que foi diagnosticada há mais de um século. Lá no meio da carnificina da Primeira Guerra Mundial, um ensaísta chamado Randolph Bourne escreveu essas palavras aí. E olha, isso não é uma metáfora, não é poesia. É um diagnóstico clínico. O que o Bourne percebeu é que a guerra é o momento em que o Estado realmente ganha vida, em que ele se expande e justifica a própria existência da forma mais absoluta que existe. E é aqui que está a distinção crucial que pensadores como Baum fazem. De um lado, você tem a sociedade. Sabe, o tecido das nossas interações voluntárias, a cultura, a família, o comércio, a vida. Do outro, você tem o Estado, a estrutura de poder e de coerção. Em tempos de paz, a sociedade floresce. E o Estado é, no máximo, uma coisa distante. Mas em tempos de guerra, o Estado devora a sociedade. E é nesse ponto que a psicologia da guerra fica assustadora, porque a guerra apaga a individualidade. O Estado em guerra nos trata como crianças. Ele diz em quem confiar, quem odiar e o pior, ele nos absolve da responsabilidade de pensar. Discordar vira traição, obedecer cega e surdamente vira virtude. A sociedade para de ser um conjunto de indivíduos e vira um rebanho, um bloco único, marchando no ritmo dos tambores do governo. Mas como o Estado faz isso? Não é mágica, é uma máquina institucional. Uma máquina com 3 engrenagens essenciais. Vamos ver como ela funciona. Primeiro, só o Estado pode organizar exércitos numa escala que nenhum grupo privado sonharia em ter. Segundo, o financiamento é compulsório. Impostos, dívida, ele pega o dinheiro para pagar por tudo sem pedir permissão. E terceiro, a propaganda nacionalista. A máquina de convencer milhões de pessoas de que matar outras pessoas que elas nunca conheceram é, na verdade, um dever patriótico. Essa teoria se aplica perfeitamente ao nosso conflito de 2026. O monopólio da violência permitiu os ataques coordenados, a tributação financiou a Operação Epic Fury e também a retaliação iraniana, tudo com dinheiro tirado à força dos cidadãos. E a propaganda transformou isso numa luta pela democracia de um lado e pela resistência ao imperialismo do outro. A máquina, ela funcionou exatamente como foi projetada. Ok, se o Estado é a máquina, quem são as engrenagens humanas que são moídas no processo? A maior obscenidade da guerra estatal é essa desconexão total entre quem aperta o botão e quem sente a explosão. Pensa no CPR, um morador de Teherã, um cara comum. Ele não decidiu por sanções, não enriqueceu urânio, não lançou míssil nenhum, mas é ele quem vive com a porta destrancada, esperando o som das bombas que outros decidiram jogar. Ele é a vítima real. Ele é a moeda de troca no jogo de poder entre estados. Essa é a pergunta que ecoa nos escombros. Em Gaza, em Tel Aviv, em Teherã, quem autorizou isso? Em que momento o CPER, ou um fazendeiro no sul de Israel, ou um contribuinte em Ohio assinou algum contrato concordando em matar ou morrer por decisões de políticos em capitais distantes? A resposta é óbvia: ninguém, nunca. E aqui está o abismo. De um lado, as elites políticas e militares jogando xadrez geopolítico com a vida dos outros. Do outro, os povos. Pessoas comuns forçadas a pagar com seu dinheiro, com seu futuro e, no fim, com seu sangue. A guerra do Estado é a maior transferência de risco da história. O risco é todo do povo. A glória, se é que existe alguma, fica toda para o Estado. E não vamos nos iludir sobre a natureza desses regimes. Apenas um mês antes dessa guerra externa começar, o Estado iraniano massacrou 32 mil dos seus próprios cidadãos que protestavam por liberdade. Para um Estado assim, uma guerra lá fora não é uma crise. É uma oportunidade, é a chance de unir o país contra um inimigo comum e justificar ainda mais repressão dentro de casa. O inimigo externo é a saúde do tirano interno. A conclusão disso tudo é bem desconfortável. A guerra em massa não é um traço inevitável da natureza humana, mas sim um sintoma de uma doença política, o Estado-nação moderno. A pergunta que a mídia e os políticos sempre fazem é:
quem está certo. Mas essa é a pergunta errada. É uma armadilha que nos força a escolher um lado na briga entre estados. A pergunta libertária é muito mais fundamental. Que sistema, que estrutura de poder permite que um punhado de pessoas em Washington ou em Teherã arraste milhões para a morte sem o consentimento delas? Não existe solução fácil, mas a direção é clara. Desarmar a máquina de guerra significa desarmar o Estado. Significa limitar radicalmente seu poder de cobrar impostos e de recrutar pessoas. Significa promover a descentralização, criando estados menores e menos perigosos. Substituir sanções e bloqueios por comércio livre, que transformam estranhos em parceiros. E, acima de tudo, uma revolução moral, a recusa em se identificar com as ambições do próprio governo. E assim, a gente inverte a frase do Born para chegar na verdade final. A guerra pode ser a saúde do Estado, dando a ele propósito, poder, glória. Mas essa mesma saúde, esse poder todo, é a doença crônica e terminal da humanidade. A questão final, portanto, não é sobre o próximo conflito, mas sobre a própria estrutura do nosso mundo. Não se trata de escolher líderes melhores para comandar a máquina de guerra. Se trata de desmantelar a máquina em si. Essa é a pergunta que fica.